Boa noite, quarta-feira, 8 de junho. O Unesp Notícias de hoje discute os últimos desdobramentos da crise política nacional. Vamos receber o professor da Unesp, Maximiliano Vicente. Você vai ver também. Campanha de vacinação da gripe atinge 99% do público-alvo em Bauru. Mas especialistas alertam que o número de casos de H1N1 deve aumentar. Com a crise econômica, cresce o mercado de artigos usados. Você vai conhecer bauruenses que apostaram em brechós e não se arrependeram. A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru divulgou o balanço da campanha de vacinação contra a gripe. A meta era atingir 80% do público-alvo, mas o índice superou as expectativas. 99% das pessoas que pertenciam aos grupos de risco foram vacinadas. Mas especialistas alertam que a ampla cobertura não impede novos registros de gripe H1N1. A doença já matou 4 pessoas neste ano. A campanha de vacinação terminou no último dia 31. O público-alvo estimado pela Secretaria de Saúde era de cerca de 80 mil pessoas, que incluíam crianças, gestantes, trabalhadores da saúde e idosos. Desse total, mais de 79 mil pessoas foram imunizadas. Entre os grupos de maior cobertura estão o dos idosos, com 98% das pessoas vacinadas, e o das crianças, com 82%. Já o menor índice foi registrado com as gestantes. Apenas 65% das grávidas procuraram os postos de saúde. O único grupo prioritário que a gente não conseguiu atingir por enquanto foi a gestante, que estão em torno de 65% de vacinadas. A procura delas é menor, isso acontece em outros anos, mas assim, foi um sucesso. Todo o trabalho da rede, das equipes, conseguimos chegar acima de 80% da meta estabelecida. Além desses grupos, também receberam a vacina pacientes com doenças crônicas. Nesse caso, não havia uma estimativa de cobertura. Foram cerca de 24 mil doses administradas. Com isso, das 117 mil doses de vacina recebidas pela cidade, 109 mil foram aplicadas. As vacinas que sobraram foi uma quantidade muito pequena. Então, o que a gente está trabalhando agora? Priorizando a segunda dose das crianças e as gestantes. Se sobrar vacina para grupos de riscos que não tomaram, podem procurar as unidades para estar tomando. Tem um prazo, então? Sim, até dia 30 de junho, né? Ou até se esgotar as vacinas que tem no município. Nos primeiros dias da campanha, o Unesp Notícias registrou uma grande procura nos postos e até falta de vacinas em algumas regiões de Bauru. Mas o diretor da divisão epidemiológica alega que foram problemas pontuais e que quem procurou os postos foi vacinado. No começo da campanha, depois do dia D, ficou 2 dias sem vacinar porque não tinha vacina, que foi uma procura muito alta. Depois disso, a gente teve vacina, fornecemos vacina todo o tempo. Se algumas pessoas ficaram sem vacinar nesse período, é porque não deve ter procurado a unidade quando a vacina estava disponível, né? A grande procura também chegou às clínicas particulares. Nesta aqui, a dificuldade foi em obter a vacina nos laboratórios. Este médico imunologista explica que no ano passado foram compradas quase 4 mil doses e neste ano não chegou à metade. No ano passado sobrou vacina e este ano faltou vacina. Principalmente nos primeiros meses, né, em março, quando houve aquela explosão de casos e houve mortes, mais do que no ano passado. Então a situação ficou difícil porque realmente faltou vacina. Eu tenho a impressão que se houvesse mais vacinas, haveria como as clínicas absorverem, né, e atender a demanda. Mesmo com milhares de pessoas imunizadas, este infectologista alerta para a possibilidade de aumento dos casos de H1N1 na cidade com a proximidade do inverno. Existe um padrão de comportamento humano de ficarmos mais próximos durante o inverno. Nós procuramos atividades mais em ambientes fechados, como o cinema, ficamos todos em casa. E essa é uma situação de proximidade que facilita a transmissão do vírus. Nós esperamos que com a campanha de vacinal e com os grupos de risco vacinados, que por mais que tenhamos ainda alguns casos de gripe, esses óbitos, esses pacientes mais graves deixem de existir.
Por isso, a prevenção com as práticas de higiene e a vacinação devem ser mantidas. Como nós ainda estamos no início do inverno, eu acredito sim que é válido fazer a vacina se você pertence a um desses grupos. Ou seja, aquela mulher que vai descobrir que está grávida nos próximos dias, os obesos, os portadores de doenças crônicas que não conseguiram receber a vacina, se houver disponibilidade da vacina, seria interessante que se vacinassem ainda assim. Olha, se depender dos termômetros, o clima pode colaborar para aumentar os casos de gripe e resfriados. Nos próximos dias, a previsão é de que as temperaturas mínimas fiquem na casa dos 10 graus. Vamos ver os detalhes no mapa. Agora chove fraco em várias cidades do norte do estado, mas a previsão do IPMET é de que essa instabilidade se dissipe e a quinta-feira seja com sol entre nuvens em todas as regiões paulistas. As temperaturas seguem em queda. Em Bauru também devemos ter sol entre nuvens amanhã. Agora a umidade do ar é de 77%. Os ventos sopram a apenas 1 km por hora. Hoje a mínima foi de 12 e a máxima de 21 graus. Amanhã os termômetros caem, devem variar entre 10 e 19 graus. Depois do intervalo, a gente mostra um tipo de negócio que vem ganhando força nesses tempos de crise: os brechós. Você vai conhecer bauruenses que investiram em lojas de roupas usadas e tiram o sustento da família inteira. Daqui a pouco, voltamos já. Foi realizada agora à tarde uma cerimônia de premiação dos alunos do Colégio Técnico Industrial da Unesp. Eles conseguiram bons resultados na Olimpíada Nacional de Física. Os alunos do CTI de Bauru conquistaram 24 medalhas na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, a OBFEP. Foram premiados 4 alunos do primeiro ano, 18 do segundo e 2 do terceiro. Ao todo, foram conquistadas 7 medalhas de ouro, 9 de prata e 8 de bronze. Também receberam certificados e medalhas alunos de 6 escolas da região. O Colégio Técnico de Bauru recebeu ainda uma homenagem da Sociedade Brasileira de Física pelos resultados na Olimpíada de 2015. A gente fala agora de um tipo de negócio que tem crescido justamente por causa da crise. São os estabelecimentos que vendem artigos usados. De acordo com o Sebrae, eles aumentaram 210% em 5 anos. A gente foi conhecer bauruenses que apostaram em brechós e tiram o sustento da família toda com a venda de roupas usadas. E todo mundo cresce na crise. Foi em 2003 que a Aline e a mãe dela, Manuelina, resolveram montar este brechó. A Aline estava desempregada e precisava cuidar de 2 filhas ainda pequenas. Faxina, carreto, tudo que você imaginar eu fiz. Eu bati massa, fiz serviço de obra, porque é sustento dessas filhas. Aí um dia me deu na cabeça, assim, parece que algum anjinho chegou de mim e falou, ó, pega a roupa do guarda-roupa. Peguei 10 peças do meu guarda-roupa, que não era muito bonito, pus na frente ali com uma cadeira. Aí eu comecei a colocar as peças a R$1, qualquer uma. Isso pegou fama. 13 anos depois, o brechó ainda é a principal fonte de renda da família. As proprietárias acreditam que a atual crise econômica contribui para que os artigos usados sejam mais procurados. A crise, para quem sabe enxergar, ela cresce a gente. Ela faz você procurar alternativas, ela faz você melhorar. A cidade, infelizmente, tem um monte de loja fechando, eu sinto por isso. Mas lá é um aluguel absurdo. Então, se você não tem condições de comprar uma roupa nova, logicamente você vai optar por uma semi-nova. Então a gente dá manutenção, a gente arruma. E é uma opção barata para as pessoas. Além da organização por tipo de peça, são as publicações nas redes sociais que atraem os clientes. Pelo Facebook, eles podem conferir promoções e novidades que chegam no estabelecimento toda semana. Quem cuida desse meio de comunicação é uma das filhas da Aline, a Jade. Todas as promoções nossas são divulgadas no Face, inclusive quando a gente vai ter algum feriado que a gente vai abrir, vai fazer uma promoção especial. Muita gente até de fora vem por causa disso. O WhatsApp também ajuda bastante a gente. Então é uma coisa assim bem simples que todo mundo pode fazer e persistente. Todo dia tá postando, todo dia tá respondendo as mensagens, para ser uma coisa contínua e profissional. É por ter convivido com os brechós desde criança que a Jade aprendeu a valorizar o que veste. No armário dela, só entra roupa que sirva ou que ela realmente queira usar.
A gente dá mais valor. Eu, principalmente, uso até acabar a roupa. Então, quando não me serve mais, eu não fico naquela neura, não, eu vou guardar, vai voltar a servir. Não, eu passo para frente. Às vezes eu trago para cá, às vezes eu dou. Então, é uma coisa muito legal, porque a gente modifica o jeito de pensar, né? E não é só a Jade que vem apostando nessa moda sustentável. Segundo dados do Sebrae, as lojas de artigos usados aumentaram 210% entre 2007 e 2012. Por ano, os brechós movimentam cerca de 5 milhões de reais no Brasil. Esse valor é obtido da venda de produtos de grife e de outras peças bastante em conta. Neste outro brechó, por exemplo, apesar de ser possível encontrar roupas de grandes marcas, todas custam no máximo R$ 80. As pessoas compram muito roupas, às vezes, no impulso. Então, nós temos muitas clientes que trazem roupas que compraram e que nunca usaram, mas assim, há pouco tempo, né? Então, temos muitas roupas da atualidade, roupas que estão super na moda, usando, que dá para montar looks lindíssimos e a gente adequa, né? De acordo com o perfil até do corpo da pessoa, né? Antes de serem expostas nas araras, as peças passam por um processo de manutenção. A gente trabalha somente com roupas femininas de adulto, né? E a gente compra já com um critério, né, de seleção, que são roupas que tenham pouco tempo de uso, que estejam em um estado assim, bem conservado. E mesmo assim, a gente costuma sempre estar higienizando as nossas peças, todas passam por um processo de lavagem. Depois a gente passa as peças, coloca um produto antimofo. Então a gente deixa os nossos produtos como produtos novos de loja mesmo. Para manter o preço baixo, a Simone aposta nas redes sociais, um meio de divulgação barato e de grande alcance. Ela diz que é o valor das peças que faz tanta gente procurar um brechó, mas que isso também contribui para a mudança de hábitos. Os brechós sempre existiram, mas naquele conceito de roupa suja ou roupas muito batidas, né? E nós vemos que nos outros países, na Europa ou mesmo na América do Norte, Estados Unidos, o desapego é super comum, ninguém dá nada embora e ninguém joga nada no lixo, né? Uma conscientização até ambiental. E acho que isso o brasileiro está começando a criar agora, ele está vendo que o que não serve para ele, serve muito para outra pessoa. Então ele consegue um valor por aquilo, né, financeiro, e ele adquire uma outra para ele também com um valor que para ele é agradável. Então, acho que isso que as pessoas estão agora vendo, que é bem vantajoso. A gente fala agora de gastos do governo. Bauru recebe nesta quinta-feira uma audiência pública para debater o orçamento estadual do ano que vem. A iniciativa é organizada pela Assembleia Legislativa nas principais cidades paulistas. A audiência busca mobilizar a população para levar sugestões de como deve ser investido o dinheiro do Estado aqui na cidade. As ideias vão ser analisadas depois por uma equipe técnica que vai verificar a possibilidade de colocá-las em prática. As demandas da população também podem ser atendidas com emendas parlamentares. Então, se você quiser participar, a audiência vai ser amanhã, às 6 da tarde, na Câmara Municipal. No próximo bloco, o assunto é política nacional. Vamos repercutir o governo interino de Michel Temer e o provável cenário da votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente recebe o professor da Unesp, Maximiliano Vicente. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente repercute agora os últimos desdobramentos da crise política no país. Vamos receber o nosso já tradicional analista nessa área, o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Max, é sempre um prazer tê-lo aqui no Unesp Notícias. Você sabe que o prazer é sempre meu. Obrigada, Max. Vamos começar então pela informação mais atual, na verdade de ontem, né, que chacoalhou Brasília, que foi o vazamento do pedido de prisão do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e ele pediu a prisão de caciques do PMDB, né, Sarney, Romero Jucá, Renan Calheiros e do Eduardo Cunha. Primeiro, Max, você acredita que o Supremo vai autorizar a prisão desses políticos? E se autorizar, essas prisões, elas ajudariam de alguma forma a aniquilar esse governo interino? Porque são peças importantes da articulação do Temer, até para aprovar propostas, né? Bom, é uma situação, vamos dizer assim, lastimável, não é?
a que apareceu e a que desencadeou todo esse processo, né? O que revela que muitos dos depoimentos que foram dados nas delações premiadas ainda não estão totalmente apurados e esclarecidos, né? Porque muito se mantém na base do segredo, né, do sigilo, mas quando essas conversas vierem à tona, nós vamos ter, eu creio que, muitas surpresas. Bom, voltando para a pergunta, Larissa, eu vejo assim, por um princípio de equidade, se o Dercílio Amaral foi preso por tentar subornar ou tentar, de alguma maneira, impedir que se investigasse e que se levasse a fundo todo esse processo, pelo mesmo princípio que foi adotado com ele, deveria ter sido adotado com as outras pessoas, no caso, todos os que você citou, né? O único inconveniente que eu vejo aí é o seguinte, é que talvez pela fala que temos acesso, pelo menos aquilo que foi divulgado, né, não esteja tão explícito que eles estavam querendo se opor à Lava Jato, né, como era o caso do Dercílio. O Dercílio propõe que essa pessoa fosse para fora, o que implicava em burlar leis, enfim, né, era um ato muito mais grave. Porém, o princípio é o mesmo, né? Se essas pessoas forem de fato denunciadas até as últimas consequências, ou seja, elas forem presas, nada mais do que natural seguindo o rito do processo, né? Evidentemente, o Temer vai perder muito, né, porque são figuras que estão muito do lado dele, salvo o Renan, né? O Renan Calheiros, inimigo tradicional de Temer já desde longa data, né? Mas o Jucá é um articulador importante para ele. Importantíssimo. Mesmo fora do Ministério. Mesmo fora do Ministério, né? Quer dizer, é uma pessoa que tem um trânsito muito livre dentro do PMDB e do grupo que apoia o PMDB, né? Mas, enfim, é uma situação que nós temos que esperar para ver o resultado que vai ter esse desfecho, né? Porque, independente do que acontecer, o governo tem que continuar, né? E a base que o governo Temer criou, eu creio que já é suficiente para ele poder dar continuidade às propostas que ele está elaborando. E uma dessas propostas, Max, aproveitando o gancho, é uma proposta de emenda à Constituição que ela poderia levar a uma diminuição dos gastos fixos com educação e saúde. Você compartilha dessa opinião de que pode comprometer, sim, o investimento nessas duas áreas que são fundamentais para o país? Bom, Larissa, veja, eu diria assim, no pouco tempo que nós temos para poder avaliar o que foi essa atuação do atual presidente, ficou claríssimo, que os gastos sociais, se não são cortados, não vão ser ampliados nunca jamais, né? Isso ficou extremamente claro até o presente momento. Quando se ataca o problema econômico, o que nós estamos percebendo é que, na verdade, há uma continuação das propostas da Dilma, né? Não teve nenhuma proposta original, muito pelo contrário. O que foi aprovado até o presente momento amplia mais a crise, porque implica mais gastos por parte do Estado, né? Que era uma das bandeiras pelas quais todo mundo criticava o PT, né? Que gastava muito, gastava mal, corrupção, enfim, e assim por diante. Mas o que foi aprovado até o momento atual só aumenta gastos, e esses gastos são endividamento do Estado, né? Ou seja, aumentaria a dívida do Estado. E não se tem, por outro lado, uma fonte de receitas, né? Que é o que se espera e o que determina a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, diante desse quadro, eu creio que sim, que o fato de ter aprovado essas medidas, ou de estar propondo que se aprovem essas medidas, implica numa redução nos gastos sociais, não é? O que de alguma forma é extremamente comprometedor, não só pela educação e pela saúde, como principalmente pela infraestrutura, né? Que eu acho que é talvez um dos gargalos onde a nossa economia vai patinar, não é? A gente está produzindo, não tem como escoar, não é? No agronegócio, por exemplo, né? Ou em acesso a rodovias, né? Duplicar, investir em trem, né? Enfim, essa parte de infraestrutura é a mais vulnerável no contexto atual do nosso país. É a base, né, para o desenvolvimento do país. É a base para o desenvolvimento. Tá? E agora à tarde, o Congresso acabou de aprovar uma medida que autoriza o governo a gastar como quiser, livremente, 30% do que arrecadar em impostos. Antes, esse limite era de 20%. Você acha que esse aumento também abre brechas perigosas? Muito perigosas, né? Muito perigosas, porque, veja, pelo menos o que foi dito até agora, né? Eu acho que isso é muito importante que a gente sempre lembre. A proposta, quando o Temer assumiu, o primeiro dia, a primeira fala dele, foi em contenção de gastos, né? Isso foi a palavra de ordem dele
do Meirelles, do Romeu Jucá, que estava junto, né? Enfim, esse foi o grande anúncio que ele deu para o país. Ora, quando você tem autonomia para realizar gastos e não tem que prestar conta desses gastos ou não estão atrelados a um orçamento já aprovado, evidentemente a tua massa de manobra é ampla, não é? Ora, eu não sei se juntamos isto com o que estamos falando anteriormente, de que não tem uma sensibilidade pelo social, pela infraestrutura, eu não sei se esse dinheiro iria para ser ou gerar empregos ou ser investido em áreas essenciais, não é? Então, aí está o perigo. E o perigo é algo que já se vislumbrava antes mesmo da chegada de Temer ao poder, de que quem seria beneficiado não seriam as classes mais populares, e sim alguns segmentos que já vinham sentindo na pele que teriam que arcar com um preço para o desenvolvimento do país, que era a proposta da Dilma. Não defendo um nem o outro, são os fatos que a gente está comentando, e são fatos fundamentados já em propostas concretas. Já podemos ver que rumo se está tomando o governo Temer, sim. Estão bem encaminhadas. Essa aprovação ainda passa pelo Senado, mas deve ser aprovada também. Sim, tranquilamente, porque ele conseguiu criar uma base muito forte, em termos numéricos, mas eu diria que muito infiel, porque ela funciona na base de toma cá e dá lá. E diante da crise atual que o Estado está vivendo, e com essa tentativa do Temer de tentar articular politicamente para se manter no poder, então isso tem um custo muito elevado. E já ficou muito claro que ele cede a pressões. Não sempre recua. Sempre recua. É uma coisa absurda, hoje anuncia uma coisa, amanhã já é o contrário. Então, eu diria assim, que ele ficou refém daquilo que ele criticava durante muito tempo. Ou seja, o Congresso ainda tem uma força imensa dentro do contexto do nosso país e os deputados que nós temos não são os melhores, muito longe de ser os melhores, não tem preocupação com o país e sim tem preocupação com se salvar e salvar aqueles que estão próximos deles. Infelizmente, é esse momento que nós estamos vivenciando. A gente tem que encerrar, Max, mas como nós prometemos, muito rapidamente, você vê alguma chance de ser revertida a votação em favor da Dilma? Não, eu creio que não, a não ser que se desdobre essa questão dos depoimentos, que apareçam mais depoimentos, a não ser que o Temer faça muitas barbaridades e não dê apoio à base, senão quem votou, eu creio que se mantém. Mantém. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. A gente fica por aqui, o Unesp Notícias volta amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau!